Olá, amiga e amiga da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer uma revisão de física, vamos fazer uma revisão de ondulatória. Vamos fazer aí 10 questões de vestibular sobre essa matéria de ondas de ondulatória. Vai ter questão da FUVEST, vai ter questão da Unicamp, vai ter questão da Unesp. E pra gente já começar bem, eu vou te colocar uma questão aí onde eu vou te mostrar as 4 perguntas que o vestibular ele pode te fazer sobre ondulatória. O vestibular pode chegar pra você, te dar um desenho aqui de uma onda e te perguntar o comprimento de onda, a frequência da onda, o período da onda, a amplitude da onda. E é isso que a gente vai começar nesse primeiro exercício, onde tem esse quadriculado, é um quadriculado com os quadradinhos aqui, eles têm lado de 1 centímetro, cada quadradinho tem lado de 1 centímetro, e aí nessa malha quadriculada a gente tem aqui uma onda, você percebe que tem as partes de cima e as partes de baixo, essas partes de cima a gente chama de cristas, essas partes de baixo a gente chama de vales, e aí tem crista para cima, vale para baixo, crista para cima, vale para baixo, a onda ela ondula para cima e para baixo, isso aí é uma corda que está balançando para cima e para baixo, e o enunciado eu estou te contando que a velocidade dessa onda é de 8 centímetros por segundo. Quando eu te digo que a velocidade de propagação dessa onda é de 8 centímetros por segundo, eu estou te contando que a cada 1 segundo que passa, essa onda ela anda, ela se desloca, ela faz aí um movimento de 8 centímetros. E as 4 perguntas que eu vou te fazer, qual é a primeira? Eu quero saber qual é o comprimento de onda. Isso aqui a gente vai tirar do gráfico. Repara que cada quadradinho eu estou te contando que vale 1 centímetro o lado dele. O comprimento de onda, quantas ondas tem aqui? Quantos pulsos tem aqui? Repara que a gente tem, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se esse quadriculado continuasse, ia ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Cada para cima com para baixo, a gente vai chamar de um pulso. O para cima com o para baixo, ele é um pulso. Repara que a onda ela é formada por vários pulsos. É como se cada pulso fosse uma célula ali da onda. Você faz ali um Ctrl+C, Ctrl+V, copia um pulso e só cola ele várias vezes. Você vai ter aí a sua onda, uma onda periódica, e a gente vai dizer que esse pedacinho aqui é o tal do comprimento de onda. Então a gente tem que, ó, essa onda aqui, ela tem um pulso aqui na esquerda e um pulso aqui na direita. Esse pulso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então a gente vai contar que o comprimento de onda, que a gente vai chamar dessa letra grega chamada lambda, ele é igual ao quê? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 centímetros, esse é o comprimento de onda, você tira ali da malha quadriculada. A segunda pergunta é a frequência. Para isso eu preciso que você saiba a equação fundamental da ondulatória. Decora para mim, V igual a lambda F. V é a velocidade de propagação da onda, lambda é o comprimento de onda que você achou agora no item A, e F é a frequência que eu estou te perguntando agora nesse item B. Lembrando que a velocidade da onda eu te contei, você lembra quanto que era a velocidade da onda? A velocidade da onda era 8 centímetros por segundo, então a gente vai combinar que a fórmula que você vai decorar para mim, qual que é? É V igual a lambda vezes F, a velocidade eu estou te contando que é 8, o comprimento de onda você achou no item A, ele é 4 centímetros, e a frequência é o que eu estou te perguntando aqui. Esse 4 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, quanto que vai dar 8 dividido por 4? A frequência vai dar 2, vou pedir para você colocar a frequência em Hertz, esse Hz é Hertz, a frequência ela é 2 Hertz. Para isso você precisou da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, e o lambda você achou do quadriculado ali no item A. A velocidade foi dada no enunciado, ela também pode ser pedida no exercício, para você calcular a velocidade de propagação dessa onda, você também vai usar essa equação fundamental, V igual a lambda F. Aí a segunda pergunta, na verdade a terceira, é qual é o período de oscilação dessa onda? O período, qual que é a fórmula do período? Decora para mim, o período que a gente chama de T maiúsculo é 1 sobre F, é o inverso da frequência. Repara que a frequência você achou agora no item anterior, a frequência deu 2, quanto que é 1 sobre 2? É meio, e eu vou pedir para você colocar o período em segundos, meio segundo. O que que significa esse meio segundo, que é o período de oscilação dessa onda? Que a cada meio segundo ela faz uma oscilação completa. A oscilação completa é o pulso. Esse primeiro pulso demorou meio segundo. Esse segundo pulso demorou mais meio segundo. De meio em meio segundo, a onda faz um pulso completo, uma oscilação completa. Enquanto a frequência dar 2 Hz, o que significa que a frequência é 2 Hz? Que a cada 1 segundo ela tem 2 pulsos, a cada 1 segundo tem 2 oscilações completas. Então a frequência e o período estão relacionados por essa fórmula aqui, de período é o inverso da frequência, ou o inverso é a frequência é o inverso do período, tanto faz. Junto com o V igual a lambda F são as duas equações que você vai seguir aí para resolver exercícios de ondulatória. A última pergunta é qual é a amplitude da onda? Qual que é a amplitude da onda? Essa é fácil. A amplitude da onda, tá vendo essa montanha aqui para cima? Tá vendo essa depressão aqui para baixo? O tamanhozinho da altura dessa montanha, dessa depressão, vai ser o comprimento de onda. Repara que essa montanha aqui para cima tem 2 quadradinhos,
cada quadradinho tem 1 centímetro, então, ó, 1, 2 centímetros, essa é a amplitude. Coloca aqui para mim, a amplitude é o quê? Vamos pegar um giz aqui colorido, o que a gente quer aqui? É a verde. A amplitude, ela é o quê? 2 quadradinhos, então 2 centímetros. Repara que se você compensar a mesma coisa para baixo, 2 centímetros, 2 quadradinhos aqui para baixo também funciona. Então a altura da montanha para cima, ou se você preferir, a profundidade desse vale, dessa depressão, ali para baixo. Essa amplitude da onda está relacionada com a energia da onda. Repara que nesse exercício aí, a gente, a partir de um gráfico, de uma informação do enunciado que era a velocidade da onda, a gente já conseguiu achar o período da onda, o comprimento de onda, a frequência da onda, a amplitude da onda. Então esse primeiro exercício foi bom para começar, porque a gente já começa a partir de um quadriculado a resolver as coisas. Os próximos vão ser mais diretos. O próximo exercício é esse que está aparecendo para você. Questão da VUNESP fala que a sucessão de pulsos representada na figura foi produzida em 1,5 segundo. Ele pede para você determinar a frequência e o período da onda. Volta para cá. Primeira coisa que eu preciso, eu coloquei aqui ó, uma linha pontilhada ali no meio, porque o que é o comprimento de onda, que é esse tal de lambda dessa letra grega? Comprimento de onda é uma montanhazinha para cima com uma depressão ali para baixo. O para cima, na verdade, não chama montanha. A gente fala que é uma crista da onda e lá embaixo a gente fala não que é uma depressão, mas a gente fala que é um vale da onda. Aí você corta essa onda aqui, passa aqui uma linha na horizontal e você vê que tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pulsos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você também poderia pensar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 montanhas, cristas para cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6 depressões, vales para baixo. Cada parzinho desse, cada casal, um para cima e um para baixo, vai fazer um comprimento de onda. Então aqui a gente tem 6 comprimentos de onda, é como se você tivesse 6 pulsos, você tem 6 oscilações completas, e o exercício falou que essa brincanagem aqui demorou 1,5 segundo. Eu vou pedir para você fazer uma regra de 3. Se esses 6 aqui, esses 6 pulsos, ó, esses 6 pulsos demoraram 1,5 segundo, então um pulso iria demorar quanto? Iria demorar x, a gente está fazendo uma regra de 3 para descobrir quanto tempo demoraria para um pulso. Posso multiplicar em cruz de cabeça? Vai ficar 6 vezes x é igual a 1 vezes 1,5. 1 vezes 1,5 é 1,5. Aí o 6 vai passar dividindo, vai dar que o x é igual a 1,5 dividido por 6. Só que 1,5 dividido por 6, 1,5 dividido por 6, a gente pode pensar que é dividido por 3, dividido por 2, vai dar o quê? Vai dar 0,25, 0,25, 0,25 segundos. Esse é o período dessa onda. O período é o tempo para uma oscilação completa. Se 6 oscilações demorou 1,5 segundos, então uma oscilação completa vai demorar 0,25 segundos. Esse é o tal do período, a gente chama de T maiúsculo, é o período de oscilação dessa onda. E você lembra quem que é a frequência? A frequência é o inverso do período. Faz o inverso de cabeça disso aqui para mim. Quanto que é o inverso disso aqui de cabeça para mim? O inverso é 1 sobre isso. Quanto que é 1 dividido por 0,25? Você sabe fazer essa conta de cabeça, né? 1 dividido por 0,25 vai dar... 1 dividido por 0,25 vai dar... O inverso de 4, o inverso de 1/4 vai dar 4 Hz. Então a frequência dessa onda é 4 Hz. Significa que a cada 1 segundo ela tem 4 oscilações completas. E aí em 6 segundos, perdão, em 1,5 segundos, ela vai fazer 6 oscilações completas. E é isso aí. Próxima questão é uma questão do Mackenzie que fala que tem a figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga em um certo meio com frequência de 10 Hz. A velocidade de propagação dessa onda. Então essa questão é da fundamental, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Ele falou, a pergunta é a velocidade, ele não deu o comprimento de onda, mas ele deu essa figura, e ele deu a frequência da onda. Ele falou que a frequência é de 10 Hz. Repara que por essa figura você consegue achar o comprimento de onda. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 desses retângulos, desses quadrados, dessa malha quadriculada. Se 1, 2, 3 medem 60 centímetros, então cada um deles vai medir 20 centímetros, 20, 20, 20, para dar 60. E aí a gente tem o comprimento de onda, repara que tem aqui a montanha para cima e a depressão para baixo, tem a crista para cima e o vale aqui para baixo. Isso aqui é 1 lambda, é uma oscilação completa. Se cada quadradinho está medindo 20 centímetros, então a gente tem 20, 20, 20, 20, tem 80 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Então o lambda, nesse exercício aqui, ele é 80 centímetros. Não sei se as alternativas, deixa eu ver aqui, as alternativas estão em metros por segundo. Então é legal passar esses 80 centímetros para metros. 80 centímetros é 0,8 metros. E ele deu a frequência, falou que a frequência é de 10 Hz. Então o que eu vou fazer aqui para terminar? Eu vou usar a equação fundamental da ondulatória, que fala que V é igual a lambda vezes F. O lambda a gente achou, 0,8, e a frequência foi dada no enunciado, ela é 10 Hz, 0,8 vezes 10, 0, cancela 0, que não é vírgula, a velocidade vai dar o quê? Vai dar 8 metros por segundo. Qual que é a alternativa? Coloca aí para nós. A alternativa
E 8 metros por segundo é a equação, é a velocidade da onda de propagação que você acha através da equação fundamental da ondulatória. Próximo exercício é da segunda fase da FUVEST, fala que uma roda contendo em sua borda 20 dentes regularmente espaçados gira uniformemente dando 5 voltas por segundo. Seus dentes se chocam com uma palheta, produzindo sons que se propagam a 340 metros por segundo. Aí a pergunta do item A é a frequência do som produzido e o item B qual é o comprimento de onda do som produzido. Então repara que nesse exercício, qual que é a brincadeira de você fazer uma onda de som, uma onda acústica com essa vibração, essas palhetas, esses bagulho aí, como é que é? São 20 dentes, uma roda, parece uma engrenagem que vai pá, 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 vai dentando ali um disco, isso vai produzir essa onda, vai produzir esse som. Vamos começar a achar quantas porradas esses dentes dão por segundo nessa tal dessa o quê? Nessa roda, nesses dentes que se chocam com a palheta, é a palheta que vai produzir o som. Repara que ele falou que a roda tem 20 dentes e que a cada 1 segundo ela dá 5 voltas, então ela dá 5 voltas a cada 1 segundo. A cada 1 segundo que passa, ela dá 5 voltas, só que cada volta ela tem 20 dentes, então 5 voltas, 20 dentes por volta, 5 vezes 20 vão ser 100 dentadas que essa palheta vai sofrer, 5 voltas, 20 dentes cada, a gente tem 100 dentadas que essa palheta vai sofrer a cada 1 segundo, então a gente pode dizer que essa palheta vai vibrar 100 vezes em 1 segundo. O que significa dizer que ela vibra 100 vezes a cada 1 segundo? É a frequência de vibração dela. Então a frequência de vibração dela, a gente vai dizer que vai ser 100 o quê? 100 Hz. Hertz é a unidade de frequência, significa 100 vibrações, 100 oscilações, 100 pulsos a cada 1 segundo, 100 dentadas a cada 1 segundo. E aí agora que a gente achou a frequência, a gente consegue pegar ali a velocidade do som, que ele falou que é o quê? 340 metros por segundo e fazer um lambda F. Fazer um V lambda F, a gente vai fazer o seguinte, V igual a lambda F, a velocidade do som ele deu, falou que é 340 metros por segundo, a frequência, o lambda é o que ele quer, né? A frequência é 100 Hz, aí esse esse zero normal, cancela esse zero normal, o 10 passa dividindo, vai dar o quê? 3,4? Então o lambda é 3,4 metros, esse é o comprimento de onda da onda que é produzida usando a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Próxima questão, também da FUVEST, fala que ondas circulares propagam-se na superfície da água de um grande tanque. Elas são produzidas por uma haste, cuja extremidade P, sempre encostada na água, executa movimento harmônico simples vertical, de frequência F, 0,5 segundo elevado a menos 1. No item A ele quer saber quanto tempo o ponto P gasta para uma oscilação completa, e no item B ele quer saber se as cristas de duas ondas adjacentes distam entre si 2 centímetros, qual é a velocidade de propagação dessas ondas. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que quando ele fala que a frequência é 0,5 segundo elevado a menos 1, o que significa esse segundo elevado a menos 1? Significa Hertz. Segundo elevado a menos 1 é a mesma coisa, é sinônimo que Hertz. Então quando ele fala que a frequência é não sei o que, segundos elevado a menos 1, ele está te falando que a frequência é não sei o que, Hertz. 100 Hertz é a mesma coisa que 100 segundos elevados a menos 1. Então quando ele vira pra gente e fala que a frequência é quanto que é, a frequência ele falou que é quanto? 0,5. Eu vou colocar aqui já 0,5 Hz. E aí no item A, primeiro de tudo, né? Antes de falar aí do item A, ele falou que você tem uma haste, você entendeu o tal do movimento harmônico simples vertical? Tem um tanque cheio de água, você tem uma haste, ela vibra, ela balança, ela oscila para cima e para baixo, é um movimento vertical, vertical, para cima e para baixo, e ele é harmônico simples, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você pode pensar que é como se fosse uma mola segurando um peso, você puxa ele para baixo, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou até mesmo um pêndulo que você puxa ele esquerda, direita, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso aí é um movimento harmônico simples, é vertical, ele sobe e desce, e aí vai oscilando ali, balançando a água, produzindo ondas circulares nesse tanque, ondas ali que se propagam na água, e ele sabe aqui, ele deu pra gente, que a frequência é meio Hertz, ele pergunta no item A qual que é o que? O tempo para uma oscilação completa. O tempo para uma oscilação completa é o tal do período, que a gente sabe que é o inverso da frequência. Então o período é o inverso da frequência, vai ficar o inverso de 0,5. Quanto que é o inverso de 0,5? A gente pode pensar, vamos multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 10 dividido por 5, vai dar 2. Então o período é o que? É 2 segundos. Isso significa que o tempo para uma oscilação completa é de 2 segundos. Esse aqui é o período dessa onda. E no item B, ele fala se a distância entre duas cristas adjacentes, o que são cristas? O cara aqui em cima é crista, o cara aqui embaixo é vale. Ele está te falando que a distância entre duas cristas é 2 centímetros, mas a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. A distância entre dois vales
é o comprimento de onda. Esse pulso completo, esse Ctrl+C, Ctrl+V, até a onda fazer uma repetição, é o comprimento de onda. Então ele acabou de te dar que o comprimento de onda ele é 2 centímetros. E aí a gente pode usar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, porque ele perguntou o que é a velocidade de propagação, a gente vai usar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F, o lambda é o tal do quanto que é? 2 centímetros. 2 centímetros, que é o comprimento de onda, vezes o quê? Vezes a frequência que a gente sabe que é meio. 2 vezes meio vai dar o quê? 2 vezes meio é meio mais meio, vai dar 1. 1 o quê? Centímetro por segundo, porque a gente usou o comprimento de onda em centímetros. Então essa é a velocidade de propagação dessa onda, é a velocidade aí dessas ondas circulares na água por causa do movimento harmônico simples. Próxima questão é uma questão também da FUVEST. Fala que um vibrador produz numa superfície líquida ondas de comprimento 5 centímetros que se propagam a velocidade de 30 centímetros por segundo. No item A, ele quer saber a frequência das ondas. Volta para cá, essa aí é bem direta, né? A equação fundamental da ondulatória, a gente vai falar que V é igual a lambda F. Você precisa decorar essa equação para mim. Você precisa decorar duas equações para mim, na verdade. O V lambda F e essa aqui, que o período é o inverso da frequência. Aí a gente sabe, o que a gente sabe? Ele deu a velocidade, ele falou que a velocidade é de 30 centímetros por segundo. Ele também deu o comprimento de onda. Ele falou que o comprimento de onda ele é de 5 centímetros e ele está perguntando aqui a frequência. Repara que é importante que a velocidade esteja em centímetros por segundo e o comprimento de onda esteja em centímetros. Se a velocidade estivesse em metros por segundo, então eu vou pedir para você colocar o comprimento de onda em metros. Aí o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 30 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 6. 6 o quê? 6 Hz. 6 Hz é a frequência dessa brincadeira aí. E no item B ele quer saber, coloca aí, caso o vibrador aumente apenas a sua amplitude de vibração, o que ocorre com a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência das ondas? E a resposta é nada, porque a velocidade, o comprimento de onda e a frequência se relacionam através do V lambda F. Se você mexer aqui na velocidade, você vai acabar mexendo no comprimento de onda ou até mesmo na frequência. Se você mexer no comprimento de onda, você vai acabar mexendo na velocidade, na frequência. Se você mexer na frequência, você vai acabar mexendo na velocidade, talvez no comprimento de onda, mas a amplitude, você lembra o que era? Era o tamanhozinho dessa montanha para cima, é o tamanhozinho dessa depressão aqui para baixo. A amplitude não está relacionada nem com a velocidade, nem com a frequência, nem com o comprimento de onda. Então mexer na amplitude do vibrador não vai fazer com que você mexa na velocidade, nem no comprimento de onda, nem na frequência. Então a resposta é, não acontece nada. Próxima questão é uma questão da FUVEST, mas agora da primeira fase, fala que a figura representa uma onda harmônica transversal que se propaga no sentido positivo do eixo X em 2 instantes de tempo. 3 segundos é a linha cheia e 7 segundos é a linha tracejada. Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda. Eu vou pedir para o editor para colocar o gráfico aqui, não o gráfico, mas o bagulhetes dessa onda se movendo, e vou pedir para você perceber que a onda, você pega aí a linha cheia e pega a linha pontilhada. Se você pegar a parte de cima, que é a tal da crista lá, a parte daquela montanha, quanto que ela se deslocou ali para a direita? Ela estava ali na linha cheia e ela foi para a linha tracejada, ela foi do 0 para o 1, então o ΔS, o deslocamento desta onda de uma crista até outra crista, é de quanto? É de 1 o quê? Ele está aí em o quê? Em metros, pode tirar aqui, e ele falou que isso aí foi de 3 segundos até 7 segundos, de 3 segundos até 7 segundos se passaram 4 segundos, então eu vou fazer aqui o famigerado o quê? V igual a ΔS por ΔT. Eu sei que a gente está acostumado a, quando a gente olha ondas, pensar que a gente vai precisar fazer a equação fundamental da ondulatória, V lambda F, mas nesse exercício aqui, você só precisa perceber que essa onda se deslocou 1 metro do instante 3 até o instante 7. 3 até 7 é 4, 1 dividido por 4 vai dar o quê? 0,25, e isso aqui está saindo em metros por segundo. Então repara qual a alternativa é a alternativa B de bola. Repara que a gente conseguiu calcular a velocidade de propagação dessa onda sem fazer o V igual a lambda F. Então, embora para resolver exercício de ondulatória, a tal do V lambda F, que é a equação fundamental da ondulatória, ela seja muito importante, é mais importante ainda você lembrar dos princípios básicos do tipo V é ΔS por ΔT. Próxima questão é uma questão também da FUVEST, que fala que em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo que representa a sua projeção E nessa direção fixa.
E é positivo ou negativo conforme o sentido do campo. Aí ele dá um bagulho muito louco aí, dá uma tabela com radiações eletromagnéticas e a frequência tem rádio, TV, micro-onda, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Ele fala, consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência F para diferentes regiões do espectro eletromagnético. Analisando o gráfico de em função do tempo, é possível classificar essa classificação como o quê? Meio complicado isso aí, né? Então a primeira coisa que eu preciso que você perceba, essa aqui eu vou fazer aqui, eu não vou pedir pro editor colocar nada, porque o editor já está cansado de mim. Então eu vou colocar aqui, ó, só um esboço de como que é essa brincadeira que está acontecendo. Repara que a gente tem aqui, ó, na horizontal a gente tem aqui o 0, lá em cima, aqui embaixo aqui é o 0, não entendi nada esse gráfico. Tem um 0 aqui, tem um 0 aqui, aqui é o 0 da horizontal, aqui é o 0 da vertical, e aí você tem essa onda, quantos que tem aqui, ó? Deixa eu pegar os pontilhados, colocar um aqui, colocar um aqui, colocar um aqui, é quantos que tem, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, e essa onda, ela sai daqui de cima e ela faz como é que é? Ela faz tipo assim, ó, uepa, 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 uepa. Todos esses uepas aqui, ó, parece que aqui tá um pouquinho menor, mas na verdade a gente tem 4 desses uepas, e a gente tem que aqui é 0, aqui é 4, aqui é 2, então aqui é 1 e aqui é 3. E aí repara que uma oscilação completa, uma onda inteira, um comprimento, um pulso de onda, um dos uepas, ele vai o quê? Ele demora o quê? Na horizontal não tá em segundo, né? Tá em 10 elevado a menos 16 segundo. Repara que isso aqui não é o comprimento de onda. Quando a gente vem num bagulho desse e a gente olha que um desses pulsos tem 1, 2, 3, 4, tem 4 centímetros, um pulso, uma oscilação completa, isso aí é o comprimento de onda. Aqui é a mesma coisa, só que é no tempo. Então é como se fosse o comprimento de onda temporal. Isso aí é o período. Aqui a gente tem um comprimento de onda, a gente tem um pulso completo, a gente tem uma oscilação completa em 10 vezes 10 elevado a menos 16 segundos. Então isso aí é o período da onda. O período da onda ele vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 16 segundos. Você também poderia pensar que nesses 0, 1, 2, 3, 4, a gente tem 1, 2, 3, 4 oscilações completas. Então cada oscilação completa está demorando o quê? 10 elevado a menos 16 segundos. E aí a gente tem aqui o período, eu vou pedir para você achar a frequência. A frequência é o quê? É o inverso do período. Lembrando que o inverso do período vai ficar o quê? O inverso do período, 1 vezes 10 elevado a menos 16, vai ficar 10 elevado a menos 16. E você lembra como é que faz essa brincadeira aqui? Quando você quer pegar uma potência de 10 e jogar ela de baixo para cima, você pode fazer isso, mas o preço a se pagar é que muda o sinal. Então se embaixo era menos 16 negativo, agora em cima é 16 positivo. Essa frequência aqui saiu em hertz. 10 elevado a 16 é qual? 10 elevado a 16 está com carinha de ultravioleta. Ultravioleta, 10 elevado a 16, é a frequência que a gente está procurando. Então eu vou pedir para você ficar no ultravioleta aí com a alternativa C. Isso aí é muito comum. Você pode ter tanto de um gráfico onde você acha o comprimento de onda, o lambda, ou aqui o lambda temporal, que seria o período. E aí você rebate ali para descobrir se é ultravioleta, se é micro-onda, como você compara com a frequência da onda. Próxima questão e última, que na verdade não é a última, é a penúltima, é uma questão da Unicamp que fala que a tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013 como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz, sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas então, primeiro de tudo, é um exercício de aplicação da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, só que no caso, falando aí das ondas eletromagnéticas, as ondas que estão ali no espectro eletromagnético, você tem desde da luz visível que a gente enxerga, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, a luz que ilumina que a gente vê com o nosso olho, até outros tipos de onda, como por exemplo onda de micro-ondas. Você tem ondas de rádio para fazer telefonia, para fazer ali transmissão de rádio, de televisão, para você ligar para o seu amigo. Você tem ondas ali que você tem, por exemplo, ultravioleta, infravermelho, ondas gama, raio-x. Todas essas ondas são ondas eletromagnéticas que no vácuo, no meio do espaço sideral, elas viajam na velocidade da luz, que é essa velocidade que foi dada, que é 3 vezes 10 à oitava. Vamos colocar aqui, ó, a velocidade da luz é 3
vezes 10 elevado a 8. Ele está perguntando qual é o comprimento de onda e a frequência ele deu. Só que repara que ele não deu 40 Hz, ele falou que é 40 MHz. Esse M maiúsculo quer dizer mega. O que são 40 MHz? Você precisa decorar isso aqui para mim. Sabe o que é mega? Mega é 10 elevado a 6. Decora isso para mim. Mega é 10 elevado a 6. É a mesma coisa que milhão. Às vezes pode cair um exercício que é giga. Um G maiúsculo é giga, que quer dizer 10 elevado a 9, que aí é bilhão. Bilhão, giga, bilhão. Cuidado para não confundir com o tera, que é um T maiúsculo, que seria 10 elevado a 12, que aí seria trilhão. Ou até mesmo com o quilo. Kilohertz, quilo é 1000, 10 elevado à terceira. E aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Sei lá o que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, 10 à sexta com 10 a 8. Vamos cancelar, aqui vai sobrar 10 ao quadrado aqui. Aí 3 vezes 10 vai dar 300. Eu vou pegar esse 40 e passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Isso aqui vai me dar o lambda, que é o comprimento de onda. Aí eu posso vir aqui e cortar um zero em cima e embaixo. 30 dividido por 4... dividido por 4 é metade da metade, né? 30 pela metade é 25, não, 30 pela metade é 15. E 15 pela metade é 7,5. 7,5 metros. 7,5 metros é a alternativa B de bola. Alternativa B de bola para você fazer esse exercício de V lambda F usando ondas eletromagnéticas. Última questão da Unesp é uma questão teórica, fala que a luz visível é uma onda eletromagnética que na natureza pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de peixes e alguns insetos, onde um pigmento chamado luciferina, em contato com oxigênio com uma enzima chamada luciferase, produz luzes de várias cores, como verde, amarela e vermelha. Isso é o que permite ao vagalume macho avisar para a fêmea que está chegando, e a fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas. As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas eletromagnéticas que no vácuo elas têm o quê? Então a grande pegada aqui, ele está comprando as cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. No caso ele só citou 3, mas ele está falando, tá, e essa tal de luz visível, essa tal de ondas eletromagnéticas, qual que é a diferença entre elas no vácuo? No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas, incluindo verde, vermelho, amarelo, as cores que ele citou, e também o micro-ondas, raio-x, gama, ultravioleta, infravermelho, as ondas de rádio, todas elas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, que inclusive foi dado no exercício anterior, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, se todas as ondas no vácuo, essas ondas eletromagnéticas no vácuo, têm a mesma velocidade, por que uma é diferente da outra? Porque elas vão ter a mesma velocidade, mas elas vão diferenciar uma da outra aqui no comprimento de onda e aqui na frequência. Então, por exemplo, se você comparar o vermelho com o azul, o vermelho é uma onda mais larga, ele tem um comprimento de onda maior. Comparado com o azul, que é uma onda mais curta, ele tem um comprimento de onda menor, a frequência é o inverso. O vermelho, que tem um comprimento de onda grande, vai ter uma frequência pequena, enquanto que o azul, por ter um comprimento de onda pequeno, vai ter uma frequência grande. Então, cada uma das ondas eletromagnéticas vai ter o seu comprimento de onda, vai ter a sua frequência, só que todas elas no vácuo vão se viajar não, né? Elas vão viajar, se propagar na mesma velocidade que a velocidade da luz no vácuo, o que leva a gente para a alternativa C. Tem diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e iguais velocidades de propagação, isso pensando no vácuo. Então essa questão mais teórica, e repare que, tirando essa questão mais teórica, que no fundo também é um V lambda F, de certa forma, se você pensar, precisava saber a brincadeira das ondas eletromagnéticas, tudo isso que a gente fez aqui, a matemática da brincadeira de ondulatória, se resume a duas equações. V igual a lambda F, que é a equação fundamental da ondulatória, e o período é o inverso da frequência. Claro que você tem que tomar cuidado para ver, mas é um gráfico que é a distância, então é um comprimento de onda. Será que é um gráfico onde aí é o tempo? Então é o período. Cuidado com as unidades, é metro, centímetro, cuidado com a matemática, com as continhas, com as potências de 10, mas de certa forma ondulatória, pelo menos essa parte de contas, não tem como fugir muito disso. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais!